Você sabia que o ventre frontal do músculo occipito frontal não é igual em todo mundo? E isso pode influenciar e muito nos seus tratamentos estéticos. Olá, eu sou o Luan Passos, sou biomédico, esteta, imaginologista e acupunturista e também sou especialista em anatomia funcional humana e comparada pela Universidade de São Paulo. Hoje vamos revelar essas variações anatômicas com base científica e abordar diretamente o músculo frontal. Primeira coisa que temos que entender é que o músculo occipito frontal ele é dividido em dois ventres. O nome mesmo já diz, né? O músculo frontal e o músculo occipital. E eles são ligados por um tecido chamado galha aponeurótica. Essa galha aponeurótica, ela pode ser maior ou menor em relação aqui à parte medial da testa do nosso paciente, em diferentes pacientes. Então, em alguns casos, ela pode acabar no início aqui do couro cabeludo ou ela pode se estender até próximo de linha glabelar, ou seja, essa região entre as sobrancelhas. Então eu tô com um artigo aberto aqui para discutir com vocês. Nesse artigo, como eu falei, foi feito a dissecção de alguns cadáveres para fazer essa comparação. Foram estudados 56 cadáveres, sendo 35 homens e 21 mulheres, 37 de raça branca e 19 identificaram como não branco, com idade variando de 19 a 85 anos. Então, uma idade aí considerável para fazer essa análise. Nesse material foram dissecados 112 ventrimusculares e aí foram medidas as larguras, as espessuras e as distâncias interventrais, ou seja, entre os ventres aqui direito e esquerdo, com relação aí a 1,5 centímetro da glabela, 3 centímetros da glabela e 4,5 centímetros da região de glabela em ambos os ventres. Os ventres frontais, eles se apresentaram de maneira diferente, principalmente com disposição aqui das fibras mediais, então elas se alternam de paciente para paciente, elas são diferentes mesmo, sendo agrupados em 4 principais tipos de musculaturas, 4 padrões, vamos dizer assim. Então, com o cadáver aí em decúbito dorsal, ou seja, deitadinho de barriga para cima, retinho ali, posição anatômica, foi feita uma marcação de 2 pontos antropométricos na região de glabela, então uma linha reta aqui na região de glabela. A partir disso, foi feita a incisão coronal extensa subgladial, descendo das regiões até as regiões retroauriculares. Então faz um corte aqui e desce toda essa estrutura para a gente conseguir visualizar as variações anatômicas do músculo occipito frontal ventre frontal. Como eu havia falado anteriormente, a partir dessa linha vertical que eles criaram, foi feito marcações de 1,5 cm a partir da glabela, 3 centímetros e 4,5 centímetros para ter essa referência. E a partir disso foi feita as medições de largura, espessura e também medida a distância entre os ventres, direito e esquerdo, interventrais. Após ser feita toda essa análise, toda essa mensuração, eles fizeram um cálculo estatístico, né, de média, desvio padrão, e também o teste TED-Student, que é um teste que eu também estou usando na minha dissertação do mestrado, que ela vai verificar se há ou não diferença significativa no valor dessa amostra. Então eles fizeram comparações para fazer esse teste TED-Student com relação à distância interventral de sexo masculino e feminino, a distância interventral de raça branca e não branca. Fizeram também os testes de altura, a diferença de altura direita e esquerda em ambos os sexos, e a diferença da altura por raça também, em branca e não branca. Assim como a largura e a espessura, que fizeram essa mesma análise estatística, tudo para verificar se há ou não a diferença significativa. Então foram apresentados, como eu comentei no início do vídeo, no resumão aí do artigo que eu dei uma lida para vocês, 4 principais variações anatômicas dessa musculatura, sendo os ventres totalmente separados a 1,5 centímetro da região da glabela, então da região de glabela totalmente separado aqui 1,5 centímetro para cima. Temos também outra variação que os ventres estão unidos a 1,5 centímetro da região da glabela. Uma outra variação, os ventres estão unidos a partir de 3 centímetros da região da glabela. E o tipo 4, que o ventre, os dois bilateralmente, direito e esquerdo, estão unidos de início ao fim dessa musculatura, a 4,5 centímetros da glabela.
O tipo 1, ou seja, o tipo que aparece separado totalmente a 1,5 cm da glabela, totalmente abertinho, representou 39,5% da população estudada. E o tipo 2 apareceu em 30,5% da população estudada. Já o tipo 3 em 21,6% e o tipo 4, o que menos apareceu totalmente aí ligado, né, 8,5%. Com isso, a gente já tem um descarte aí de uma informação que é muito discutida quando vamos fazer aplicação em região de ventre frontal, aqui em região de testa, para aplicação de toxina botulínica, por exemplo, onde muitas pessoas querem deixar um padrão, deixar as coisas mais padronizadas, mas infelizmente a gente não consegue fazer dessa forma, justamente porque a gente tem variações anatômicas. Então tem pessoas que vão necessitar de toxina só nas partes laterais, diferente do meu caso, por exemplo, no meu último vídeo, onde eu estava fazendo a minha aplicação, minha autoaplicação de toxina botulínica, e vocês notaram que eu tive que fazer toda a marcação na minha testa, porque a minha musculatura, ela é completamente interligada, então ela tem força de início ao fim, tem uma musculatura ali de início a fim da minha fronte. Além disso, eles notaram algumas variações que são importantes, por exemplo, algumas disparidades, alguns extremos, vamos dizer assim, onde tem alturas variando de 3,2, ou seja, a altura, o tamanho em altura dessas fibras musculares, desse músculo completo, variando de 3,2 centímetros, o que teve a menor altura, para 8,4 centímetros, o que teve a maior altura. Então, aí a gente já consegue ver que não conseguimos fazer uma padronização, porque a pessoa que tem um músculo muito maior, ela vai precisar de muito mais pontos, muito mais toxina para conseguir fazer esse travamento da musculatura. Assim também como nas larguras desse ventre frontal, que variaram aí de 3 centímetros, a pessoa que teve um músculo menorzinho, a 8,7 centímetros. Gente, isso é uma distância considerável, e isso influencia diretamente na quantidade de produto mesmo que vamos injetar, na quantidade de pontos que vamos distribuir nessa região também. Então esse artigo, ele veio aí demonstrando pra gente importâncias muito grandes na prática clínica de cirurgia plástica, estética, de procedimentos injetáveis como o uso de toxina botulínica. Tem alguns profissionais também se aventurando em preenchedores e bioestimuladores dérmicos nessa região. Então é algo a se estudar mais pra gente conseguir compreender essas variações anatômicas dessa região. E o uso do retalho frontal também, com base no planejamento anatômico individual. Isso é muito importante. Os estudos em cadáver continuam sendo o padrão ouro, vamos dizer assim, né, de estudo, porém temos outros tipos de estudos para conseguir estudar a parte de anatomia facial e corporal também. No meu próprio estudo do mestrado, estou fazendo com relação ao uso de tomografia computadorizada para a gente ter o paciente em vivo ali fazendo esse tipo de exame e conseguir fazer essa detecção. Porque, querendo ou não, se a gente for pensar, fazendo uma dissecção em cadáver é um padrão ouro, sim, isso não vamos negar. Porém, a gente tem uma desidratação dos tecidos, a gente tem uma leve atrofia pós-mortem, né? Então, quando a gente está usando ali o paciente em vivo para fazer esse tipo de análise, essa variação que temos no pós-mortem, a gente não tem ali com o paciente. Então, o que eu estou vendo ali é realmente o que eu estou vendo ali. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui, se vocês são profissionais da estética, qual o padrão muscular que vocês mais veem nos seus pacientes. E se você for paciente, comente aqui qual o seu padrão muscular. Espero vocês aqui nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.